Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, agora com gramática, tá certo? E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida carinhosamente. Eu gostaria que você pegasse aí seu material para a aula de hoje, nós vamos precisar do módulo 3 e da sua gramática, tá bom? Eu gostaria que vocês entendessem, né, que a língua portuguesa ela tem essa dinâmica, algum material didático eles dialogam com outros, e é por isso que a gente faz uso, certo? Por isso que eu faço essa indicação, para que a gente possa fazer bom uso do material didático mesmo, para que a gente possa usar o máximo possível, né? Todo esse investimento que os pais de vocês fizeram, e é importante também, mais do que isso, para garantir a efetiva aprendizagem de vocês. Ah, tia Paulina, é muito confuso, tem hora que é gramática, é o módulo 2. Exatamente, porque a gente tem um material didático vasto, eles dialogam entre si e a gente precisa, então, fazer uso dessa conversa em benefício da sua aprendizagem, tá certo? E eu ainda, essa semana, estou com o Pequeno Príncipe, né, para a gente fazer mais uma vez a nossa acolhida, tá bom? E eu trago essa seguinte passagem. Não, disse o príncipezinho. Procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Você para mim é ainda um garoto semelhante a 100.000 garotos, e eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Eu sou para você apenas uma raposa semelhante a 100.000 raposas. Mas se você me cativar, teremos então necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo, e eu serei para você única no mundo. Começa a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. A gente vê de tudo na terra. Então, é assim que eu começo a nossa videoaula de hoje, tá certo? Com essa acolhida simples, mas significativa, que possa tocar o seu coração, que você possa entender que o mundo hoje a gente precisa realmente de afeto, de atenção, né? As pessoas, quando morrem, elas não vão levar o que conquistaram de bem material, mas vão deixar para as pessoas queridas as melhores e maiores lembranças possíveis. Então, faça de sua existência essa existência única, né, em que você possa realmente fazer falta para alguém um dia, tá bom? Então, a gente vem aí para a indicação da nossa aula. A gente começa com a correção da página do módulo, né? Lembrando aí para vocês que é o módulo 3, tá bom? Não esqueçam, é o módulo 3, né? Que começa na página 25, tá certo? Módulo 3, página 25 até a 31. Em seguida, vocês vão para a gramática, para a resolução da página 34 a 92. Então, vamos lá, né? Com calma, pegando aí seu material, para que a gente possa iniciar a nossa videoaula de hoje, tá certo? A gente vem com mais uma vez página 25 do módulo 3. Bem, tá, vamos ressignificar essa aprendizagem de vocês, tá bom? Inicialmente aposto, né? A gente tem ler um parágrafo de reportagem estudada na leitura 2 deste capítulo. Segundo a Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam, a coordenadora de pesquisa, o Brasil chegou a avançar rumo à correção da desigualdade nos últimos anos, por meio de programas sociais como Bolsa Família, mas ainda está muito distante de ser um país que enfrenta a desigualdade como prioridade. Além disso, de acordo com ela, somente aumentar a inclusão dos mais pobres não resolve o problema. Na base da pirâmide houve inclusão nos últimos anos, mas a questão é o topo, diz. Ampliar a base é importante, mas existe um limite. E se você não redistribui o que tem no topo, chega um momento em que não tem como ampliar a base. Explica, né? A que termo se refere o trecho em destaque nesse parágrafo? Se refere a Kátia Maia, né? Então, preste bastante atenção, corrija aí junto comigo. Assinale qual é a função desse trecho em destaque em relação ao termo a que se refere. Ela explica, identifica e esclarece um termo ao leitor, expressar um chamado indicando com quem se está falando, definir quem pratica a ação. O que vocês acham? Explicar, identificar, esclarecer um termo, ou expressar um chamado, ou definir quem pratica a ação. Então, ficou muito claro, né, pessoal? Acho que não tem causado nenhuma dúvida que nessa situação é de explicar, identificar e esclarecer um termo ao leitor.
Qual sinal de pontuação foi empregado no início e no fim desse trecho destacado? Foi empregado vírgula. Que outro sinal de pontuação poderia ser empregado? Poderia ser utilizado? Poderia ser usado os travessões. Aí ele pergunta aí travessões, ponto e vírgula e aspas. Mas nesse caso especificamente, poderia ter sido os travessões. Aí você eu vou lhe dizer, o termo da oração que esclarece ou explica o termo que o antecede recebe o nome de aposto, tá certo? Geralmente, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há uma pausa marcada na escrita por vírgulas, 2 pontos, travessões ou parênteses, tá certo? O aposto empregado para esclarecer e detalhar um termo apresentado anteriormente, como você viu no parágrafo acima, é chamado de aposto explicativo. Preste bastante atenção. Aí vamos ver, na página seguinte, os outros tipos de apostos. Aí nós temos o aposto explicativo, que é o que especifica ou individualiza um termo genérico, tá certo? Que no caso geralmente vai ser um substantivo. Normalmente não há pausa entre o aposto especificativo e o termo a que ele se refere. O projeto Educação para Todos propõe a democratização do ensino. Olha aí, o aposto especificativo, que é do termo projeto, ele está explicando, Educação para Todos é o projeto, certo? Aposto resumitivo, empregado na frase para resumir termos apresentados anteriormente. Segurança pública, políticas sociais, acesso à educação e informação, tudo são fatores essenciais para a minimização da desigualdade social. Aposto resumitivo dos termos, segurança pública, políticas sociais, acesso à educação e à informação. Aposto enumerativo, há também casos em que o aposto é enumerativo, isto é, ele apresenta de maneira gradativa termos que compõem uma ideia. Todos naquela escola estavam interessados em novos conhecimentos. Funcionários, professores, pais e alunos, a sequência de termos, que estão sendo enumerados, estão sendo especificados, tá certo? E nós vamos ter a função sintática do aposto. Olha aí, o aposto, ele deve possuir, certo? A mesma função sintática no termo no qual ele se refere. A desigualdade, falta de equilíbrio ainda é comum no cenário brasileiro. O sábio aproveita as oportunidades, acessa à educação e à informação. Aí a gente volta para aí, ó. A desigualdade, falta de equilíbrio, ainda é comum no cenário brasileiro. Então, vai ter o aposto, a falta de equilíbrio, ele vai ser esse aposto com função sintática de sujeito, tá certo? E o sábio aproveita as oportunidades, acessa à educação e informação. Aí vai ser acesso à educação e informação, o aposto com função sintática de objeto direto. Aí nós vamos aí para a página 27. Aí nós temos o vocativo. Olha aí, leia a anedota a seguir. Um fazendeiro chama um novato para ajudá-lo com o serviço da fazenda. No primeiro dia de trabalho do rapaz, o fazendeiro vai até o curral e o vê com muita dificuldade. Ajoelhava, deitava-se, contorcia, mas não conseguia tirar o leite da vaca. Depois de um tempo, observando as manobras, o fazendeiro sugeriu: Meu filho, assim você não vai conseguir. Amanhã traga um banquinho. Na manhã seguinte, o rapaz chega com o banquinho e meia hora depois procura o fazendeiro todo machucado, com o banquinho quebrado e, claro, sem nada de leite. O que houve? Não conseguiu tirar leite? Não, patrão, a vaca é muito teimosa e não sentou no banquinho de jeito nenhum. Origem popular. Explique a confusão que provoca o humor nessa anedota. O humor ocorre pela confusão do rapaz que não entendeu que o banquinho era para ele se sentar e não para a vaca. Nessa anedota, há um diálogo entre os personagens. Que expressão o fazendeiro usou para se dirigir ao rapaz? E que termos o rapaz usou para se dirigir ao fazendeiro? Certo? Olha aí. O fazendeiro, meu filho. O rapaz, patrão. O vocativo, certo? É o termo da oração, 8º ano, usado para chamar uma pessoa ou um ser real ou imaginário a quem nos dirigimos, tá certo? Ele, por melhor dizer, é um termo independente, isto é, ele não se liga obrigatoriamente ao sujeito nem ao predicativo, tá bom? E na escrita geralmente é isolado por vírgulas ou acompanhados de ponto de exclamação ou 2 pontos. São dicas importantes, para que você reconheça, além da função, a maneira como ele vai aparecer para vocês, tá certo? Olha aí.
28, né? A característica do vocativo. Nas falas do rapaz e do fazendeiro, os personagens empregaram o vocativo com a função de se dirigir um ao outro. Observe como isso ocorre no exemplo abaixo. Com você, pai, aprendi as melhores lições de perseverança. Pai, né? Como se fosse um vocativo. Então, é um chamado, né? O vocativo sempre será representado por um substantivo ou por termos com valor de substantivo. Veja os exemplos a seguir. Pedro, venha para casa que já escureceu. Bom dia, diretora. Preciso reservar o livro de matemática. O livro, querida, já está reservado para você. Para dar mais ênfase à frase, o vocativo pode ser empregado com a interjeição ó. Em alguns contextos, o uso da interjeição confere um tom de súplica à frase. Ó mãe, posso entrar? Ó galera, não me esqueça. O vocativo pode aparecer no início, no meio ou no final da frase e também pode ser acompanhado de adjuntos adnominais, tá certo? Quando se quer, nesse caso aqui, caracterizar a pessoa ou o ser invocado. Aí você vai lembrar, oitavo ano, que nesse caso substantivo ele vai ser o núcleo do vocativo, aquela palavra mais importante. Ó, menina atravessa, para de desenhar na parede. Menina vai ser o substantivo, atravessa, nesse caso, ele vai ser adjunto adnominal. E o vocativo vai estar no início da frase, no caso, menina. A vida, meu amor, é sublime. A vida, né, poderia ser um adjunto adnominal. Amor vai ser um substantivo nesse contexto. E o vocativo, meu amor. Né? É preciso encontrar o médico, senhor Lucas. Adjunto adnominal, senhor. Substantivo, Lucas, né? Vocativo no final das frases. Olha aí. Leia as frases abaixo e observe os termos destacados. Na comunidade, o projeto Dança e Ritmo conquistou os moradores, pois além de se divertir, eles exercitam o corpo e a mente. Balé clássico, dança contemporânea, zumba, sapateado, samba de gafieira, tudo é desenvolvido no decorrer das aulas. Todos estão interessados no concurso mãe, pai, filho e filha. Qual frase apresenta uma enumeração? Me explique. A frase C, né? Enumeração é o que está sendo dito em sequência. A frase C. O aposto mãe, pai, filho e filha enumera quem são as pessoas interessadas no concurso. Tá bom? Onde eu posso usar esse recurso, professora? Na redação. É um bom recurso. Qual frase tem uma expressão que resume uma ideia anterior a ela vinculada? Explique esse vínculo. A frase B. O aposto tudo resume a expressão balé clássico, dança contemporânea, zumba, sapateado, samba de gafieira. Repetindo. A frase B. O aposto tudo resume a expressão balé clássico, dança contemporânea, zumba, sapateado, samba de gafieira. Qual frase, oitavo ano, possui uma expressão que especifica uma ideia? A frase A, né? Olha aí. O aposto, né? Dança e ritmo especifica de qual projeto se trata. Em uma situação de comunicação, o aposto pode ser empregado com funções diferentes. Relacione as quatro funções abaixo das frases a seguir. Olha aí. Aí tem o item A, explicar, o item B, enumerar, o item C, especificar e o item D, resumir. De novo, o item A, explicar, o item B, enumerar, o item C, especificar e o item D, resumir. Saneamento básico, saúde pública, atividade física e psicológica, itens indispensáveis para garantir a qualidade de vida ao ser humano. O naturalista Charles Darwin propôs a teoria da evolução humana por meio da seleção natural. Louis Pasteur, criador do método de pasteurização, é um dos fundadores da microbiologia. Atualmente, aceitamos os seguintes tipos de cartões: crédito, débito e pré-pago. Então, vamos aí vermos agora essa situação, tá certo? Olha aí. Saneamento básico, saúde pública, atividade física e psicológica, itens indispensáveis. Nós temos aqui aí um resumo. Então, a primeira expressão vai ser o item D. O naturalista Charles Darwin propôs a teoria da evolução humana por meio da seleção natural. Nós temos aí o que? Uma especificação. Especificação nessa atividade corresponde ao item C. Louis Pasteur, criador do método de pasteurização,
é um dos fundadores da microbiologia. Nós temos aí uma explicação. Item A. E por fim, nós temos atualmente, aceitamos os seguintes tipos de cartões de crédito. De cartões, né? Crédito, débito e pré-pago. Então, nós temos aí uma enumeração. É fácil, né? Perceber a enumeração. Então, de cima para baixo fica D, C, A e B. Agora, nós vamos para a página 30, né? Quase encerrando essa correção da atividade. Na página 30, nós temos, observe a imagem a seguir e leia a legenda. A. Identifique na legenda as expressões com a função de aposto. Possui função de aposto grande espetáculo da natureza e negro e Solimões. A quais termos da legenda essas expressões se referem? A expressão grande espetáculo da natureza é aposto de O Encontro das Águas, Negro e Solimões. É aposto de rios, certo? Assinar as respectivas classificações dos apostos usados na legenda. Resumitivo, enumerativo, explicativo, especificativo, enumerativo, especificativo, explicativo e resumitivo. Explicativo e especificativo, né? Então, deixa eu marcar aí esse quadrinho. Explicativo e especificativo. Lento, que é para você entender. Leia o poema a seguir. Recado. Oi, pai, tudo bem? Tem recado para você. Titio mandou lhe dizer que é para ir não sei onde e fazer não sei o quê. Esse poema cumpre a função de um recado? O que isso provoca no texto? Não, pois não fornece as principais informações de recado e com isso provoca humor, né? Ele se torna engraçado. Olha aí, página 31. Qual é a função sintática do termo pai nesse poema? Explique. Vocativo, certo? Pois foi o termo usado pelo eu lírico para se dirigir ao interlocutor que é seu pai. E que função desempenham os 3 últimos versos do poema? Justifique sua resposta. Aposto, pois explicam o termo recado. E agora, na quinta questão da página 31, pede para que a gente leia o poema a seguir de Afonso de Guimarães. O cinamomo floresce em frente do teu postigo. Cada flor murcha que desce morre de sonhar contigo. E as folhas verdes que vejo, caídas por sobre o solo, chamadas pelo teu beijo, vão procurar o teu colo. Ai, senhora, se eu pudesse ser o cinamomo antigo, que em flores roxas floresce em frente do teu postigo. Verias talvez, ai, como são tristes em noite calma, as flores do cinamomo de que está cheia a minha alma. Então, Afonso Guimarães, Porto Alegre, 2022, Vozes, página 78. A. Por que o eu lírico gostaria de estar no lugar do cinamomo? Aí você vai pensar, por que o cinamomo está localizado em frente à porta de sua amada? E assim, ele poderia vê-la com mais frequência. A interjeição aí aparece 2 vezes no poema, certo? Com que sentido ela foi empregada? Para mostrar o sentimento de angústia do eu lírico, o que deseja estar com sua amada, né? Então, ele está aí empregado para mostrar o desejo do eu lírico de estar com a sua amada. No poema, há um vocativo. Identifique-o e explique a função com que ele foi empregado pelo eu lírico. Senhora, no primeiro verso da terceira estrofe. Ele foi empregado com a função de invocar a amada, de modo que ela pudesse ouvir seus lamentos e perceber o sofrimento causado por sua ausência. Então, a gente encerra essa primeira parte aqui da aula. Vamos aqui para a indicação do nosso slide, né, em que a gente retoma, em poucas palavras, um pouco, né, desse conceito que a gente está analisando, tá certo? Aí a gente tem aí o aposto, que é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo. Preste bastante atenção, tá certo? Anterior com o objetivo de quê, professora? De esclarecer, explicar melhor, detalhar esse termo. Um exemplo aí, André, o homem casado com minha prima, é um bom advogado, né? Então, perceba aí essa função que o termo está dando na oração, tá certo?
Aí nós vamos para o próximo slide, né? Olha aí. O vocativo, por sua vez, é a função sintática que corresponde à invocação, um chamamento, tá certo? Muitas vezes vem acompanhado por entoação exclamativa ou apelativa. Geralmente, ele é separado por vírgulas, mas pode aparecer também como sinal de exclamação, de interrogação. João, volte já aqui. Maria, preciso falar com você. Então, essa é a função sintática que corresponde à invocação, tá certo? Que a gente vai chamar na linguagem mais simples de chamamento, tá bom? E por fim, né, a gente deixa aí essa indicação da atividade, resolução da atividade, página 84 a 92, e a gente volta lá, né, na agenda, que vai ser da gramática, tá certo? A sua gramática, você vai resolver 84 a 92. A gente volta à próxima aula, né, videoaula com a correção, certo? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.